A escuridão é absoluta. O silêncio oprime de todos os lados. Um cheiro fraco de terra enche o ar, misturando-se ao cheiro do seu próprio medo. Você tenta respirar, falar, mas um peso esmagador o mantém cativo. O pânico surge, frio e agudo. Quando você percebe a terrível verdade, você está preso, enterrado vivo em um caixão. Imagine o terror, o medo cru e primal que tomaria conta de sua mente. A luta desesperada contra a madeira inflexível, os gritos abafados por socorro engolidos pela terra acima. Cada respiração ofegante, uma vitória. Cada momento que passa, uma eternidade em sua tumba de madeira e terra. Este é o pesadelo do enterro prematuro, um medo que assombra a humanidade há séculos. Ao longo da história, contos daqueles enterrados vivos, erroneamente declarados mortos e enterrados prematuramente, causaram arrepios na espinha e alimentaram nossas ansiedades mais profundas sobre a morte e o que está além. Essas histórias, frequentemente sussurradas em tons abafados, servem como lembretes severos de nossa mortalidade e da fragilidade da linha entre a vida e a morte. O ano é 1937. Ângelo Reis, um jovem francês, é arremessado de sua motocicleta, sofrendo graves ferimentos na cabeça. Ele é encontrado inconsciente, seu pulso fraco e superficial. Um médico, chamado às pressas ao local, o declara morto. 3 dias depois, Ângelo é enterrado no jazigo da família. No entanto, sua história não termina aí. Um investigador de seguros, suspeitando das circunstâncias em torno da morte de Ângelo, ordenou a exumação de seu corpo. Para espanto de todos, Ângelo estava vivo. Ele foi encontrado em um estado de quase catatonia, seu corpo ainda quente, mas sua mente desorientada e confusa. Ele havia sido enterrado vivo por 3 dias e noites. Sua sobrevivência um testemunho da resiliência do espírito humano. Nem todas as histórias de enterro prematuro terminam com uma fuga milagrosa. Em 1915, S. Dunn, uma jovem da Carolina do Sul, entrou em um estado de coma após sofrer uma convulsão. Acreditando que ela estivesse morta, sua família se preparou para seu funeral. S. foi enterrada no cemitério local, seus entes queridos inconscientes do horror que a aguardava. Dias depois, seu túmulo foi perturbado. A terra fresca revirada como se por mãos invisíveis. Quando o caixão foi desenterrado, uma descoberta horrível os aguardava. O corpo de S. estava virado, seu vestido fúnebre rasgado e seus dedos ensanguentados e em carne viva de tanto arranhar a tampa do caixão. Era um testemunho arrepiante de sua luta desesperada pela sobrevivência, uma luta que ela não poderia vencer. A história de S. serve como um lembrete severo das consequências devastadoras de um diagnóstico errado em uma época anterior à medicina moderna. Nas Filipinas, uma jovem chamada Matilda foi declarada morta após uma febre alta. Sua família, enlutada, preparou seu corpo para o enterro, vestindo-a com um vestido branco e colocando-a em um caixão aberto. Durante o velório, um evento surpreendente ocorreu. Matilda sentou-se no caixão, seus olhos arregalados de confusão. O caos irrompeu quando os enlutados, presos entre o terror e a descrença, se afastaram do caixão. Alguns desmaiaram, outros gritaram de medo, convencidos de que haviam testemunhado um evento sobrenatural. Os médicos foram chamados para examinar Matilda, que foi encontrada viva, mas fraca. Embora explicações médicas tenham sido oferecidas, atribuindo sua recuperação a uma forma rara de catalepsia, muitos sussurraram que um milagre havia ocorrido. A história de Matilda, passada de geração em geração, tornou-se uma lenda local, confundindo os limites entre a vida, a morte e a possibilidade de ressurreição. Seção 5. Nas garras da tafefobia. O medo de ser enterrado vivo, conhecido como tafefobia,
É um medo primal que assombra a humanidade há séculos. É um medo enraizado no desconhecido, na perspectiva aterrorizante de estar consciente, mas impotente dentro dos confins de um caixão, 2 metros abaixo da terra. Esse medo era particularmente intenso nos séculos XVIII e XIX, uma época em que o conhecimento médico era limitado e o diagnóstico de morte frequentemente não confiável. Histórias daqueles que haviam sido erroneamente declarados mortos e enterrados vivos circulavam amplamente, alimentando ansiedades públicas e levando a um fascínio mórbido pela morte e seus rituais. As pessoas se esforçavam muito para evitar serem enterradas vivas. Caixões de segurança elaborados, equipados com tubos de ar, suprimentos de comida e até sinos que podiam ser tocados por dentro, foram projetados para fornecer um meio de fuga para aqueles que pudessem acordar após serem declarados mortos. Seção 6. Sinos de caixão. Um vislumbre de esperança na escuridão. Um dos símbolos mais duradouros da tafefobia é o sino de caixão. Esses sinos, presos a um fio que passava pela tampa do caixão e ia até as mãos do falecido, ofereciam um vislumbre de esperança para aqueles que pudessem acordar em seus túmulos. O conceito era simples. Se uma pessoa fosse enterrada viva por engano, ela poderia tocar o sino, alertando aqueles acima do solo sobre sua situação. Embora não haja casos documentados de um sino de caixão salvando alguém de ser enterrado vivo com sucesso, sua existência fala muito sobre o medo muito real que se apoderou das pessoas durante esse tempo. A invenção e a ampla adoção de sinos de caixão destacam até que ponto as pessoas iriam para aliviar seu medo de sepultamento prematuro. Eles servem como um lembrete pungente de uma época em que a linha entre a vida e a morte era frequentemente turva, e a possibilidade de ser enterrado vivo era uma realidade aterrorizante. Seção 7. A evolução da determinação da morte. À medida que a ciência médica avançava, também avançava nossa capacidade de diagnosticar a morte com precisão. O desenvolvimento do estetoscópio, do eletrocardiograma e de outras tecnologias médicas forneceu aos médicos ferramentas mais confiáveis para determinar se uma pessoa estava realmente falecida. Esses avanços ajudaram a aliviar alguns dos medos em torno do enterro prematuro. Com métodos mais precisos de determinação da morte, o número de casos relatados de pessoas sendo enterradas vivas diminuiu significativamente. O medo, no entanto, permaneceu na consciência pública, alimentado por relatos sensacionalistas na literatura e no folclore. Hoje, a possibilidade de ser enterrado vivo é extremamente rara em países desenvolvidos. As práticas médicas modernas e os protocolos rígidos para declarar a morte tornaram tais ocorrências altamente improváveis. No entanto, o medo persiste, um testemunho do poder duradouro de nossas ansiedades primárias sobre a morte e o desconhecido. Seção 8. Medos persistentes e o apelo duradouro de histórias de enterro prematuro. Apesar dos avanços da medicina, o medo de ser enterrado vivo persiste na psique humana coletiva. É um medo que transcende o tempo e a cultura, alimentado por nossas ansiedades mais profundas sobre a mortalidade e o desconhecido. Histórias de enterro prematuro continuam a nos cativar e horrorizar. Eles exploram nossos medos primários, lembrando-nos da fragilidade da vida e da possibilidade sempre presente de erro, mesmo diante do progresso científico. Essas histórias servem como contos de advertência, levando-nos a confrontar nossa mortalidade e questionar a própria natureza da vida e da morte. O apelo duradouro das histórias de enterro prematuro reside em sua capacidade de explorar nossos medos e ansiedades mais profundos. Eles nos lembram que a morte nem sempre é um assunto simples e que a linha entre a vida e a morte pode ser assustadoramente tênue. Seção 9. O véu fino.
embaçando as linhas entre a vida e a morte. O medo de ser enterrado vivo fala de uma ansiedade humana mais profunda, o medo do desconhecido. É um medo que decorre de nossa incapacidade de compreender totalmente o que está além do véu da morte, um reino que fascinou e aterrorizou a humanidade desde os primórdios dos tempos. Histórias de enterro prematuro confundem os limites entre a vida e a morte, forçando-nos a confrontar a possibilidade de que nossa compreensão desses estados fundamentais de ser possa ser incompleta. Eles desafiam nossas suposições, levando-nos a questionar o que realmente significa estar vivo e o que acontece quando morremos. Essas histórias, com seus temas de identidade equivocada, experiências de quase-morte e a possibilidade de retorno, exploram nossas esperanças e medos mais profundos sobre a vida após a morte. Eles nos forçam a confrontar a possibilidade de que a morte pode não ser o fim, mas sim uma transição para um reino desconhecido, além de nossa compreensão atual. Seção 10. Enfrentando nossa mortalidade. Em última análise, o medo de ser enterrado vivo é um reflexo de nossa própria mortalidade. É um medo que surge de nossa consciência de nossa própria impermanência, o conhecimento de que nosso tempo na Terra é finito. Essas histórias servem como lembretes severos de que a morte pode nos levar a qualquer momento, às vezes quando menos esperamos. Embora possamos nunca superar totalmente nosso medo da morte, podemos encontrar consolo no conhecimento de que a ciência médica tornou a possibilidade de sepultamento prematuro extremamente rara. Também podemos nos consolar com a resiliência do espírito humano, como demonstrado pelas histórias daqueles que enfrentaram seus medos e emergiram das trevas. Ao confrontar nossos medos e reconhecer nossa mortalidade, podemos começar a viver mais plenamente no momento presente, apreciando a preciosidade da vida e o tempo que nos foi concedido. Seção 11. Um legado de medo, uma promessa de progresso. As histórias daqueles que foram enterrados, vivos, reais e imaginárias, servem como um testemunho do poder duradouro do medo e da importância do progresso científico. Eles nos lembram de uma época em que a morte era um assunto mais incerto e a linha entre a vida e a morte era frequentemente turva. Embora o medo do sepultamento prematuro possa permanecer em nossa consciência coletiva, podemos nos consolar com o conhecimento de que os avanços médicos tornaram tais ocorrências altamente improváveis. Também podemos encontrar esperança na resiliência do espírito humano e em nossa busca contínua para entender os mistérios da vida e da morte. O legado de medo em torno do sepultamento prematuro serve como um lembrete da importância da investigação científica contínua e da necessidade de compaixão e compreensão em face da morte e do morrer. É um legado que nos compele a abordar a morte com reverência e uma dose saudável de ceticismo, sempre nos esforçando para melhorar nossa compreensão desse aspecto inevitável da experiência humana.